Paz e a graça, meus irmãos, amados, queridos. Estamos aqui mais uma vez para falarmos da palavra do nosso papai. Se você está aqui a primeira vez, eu quero te dizer que o Senhor me confiou essa tarefa de estar trazendo um evangelho da maneira simplificada para encorajar a todos a lerem a Sagrada Escritura e, depois de lerem, conseguirem passar a meditar nesta palavra de Deus. Então, alguém poderá assistir esse vídeo e achar que ele é muito leitinho, uma comida muito levinha. Mas o intuito é esse mesmo, é ser um alimento leve para aqueles que ainda não estão aptos para comer uma comida sólida. Então, as palavras que o Senhor trouxer a mim, eu passarei de uma maneira simplificada mesmo, para te incentivar a ler a Bíblia, a meditar na palavra do Senhor, a escutar hinos espirituais. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre um texto que está em Mateus 26, que vai falar sobre a traição. É meio que uma traição, né? A negação de Pedro, quando Pedro negou Jesus. E esse texto, ele vai nos dizer que o Senhor, ele avisou a Pedro que Pedro faria tal coisa. E está em Mateus 6, versículo 31 até o 35, disse assim: Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E o desfecho dessa história continua no mesmo capítulo 26, a partir do versículo 69 até ao 73, onde esta palavra que Jesus deixou para Pedro e os seus discípulos, de fato aconteceu. Pedro foi um homem que foi encontrado por Jesus Cristo, porque não somos nós que encontramos a Cristo, não somos nós que aceitamos a Cristo. É o Senhor quem nos acha, é o Senhor quem nos chama, nos acolhe nos seus braços e traz uma direção para as nossas vidas. Porque o homem sem Deus, ele anda vagueando pela terra, tentando fazer coisas, ora dá certo, ora não dá tão certo. E os planos dos homens não são como os planos de Deus. E Jesus, nesse período do seu ministério, que durou poucos anos, ele começou o seu ministério aos 30 anos. Na verdade, ele já falava, já pregava o evangelho desde pequenininho. Quando seus pais perceberam que ele não estava com eles, o encontraram no templo pregando para os doutores da lei, os sumos sacerdotes. Mas, publicamente falando, Jesus fez os seus milagres depois da sua vida adulta.
É por isso que você não vai encontrar nenhum milagre, nenhum ato assim, de maravilha de Jesus Cristo nesse período. A Bíblia vai ocultar esse período de quando ele era ali um adolescente até para o momento em que ele se tornou adulto. A Bíblia não nos diz o que Jesus fez nesse período. Mas isso não nos acrescenta muita coisa, porque o que acrescenta é saber que Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e o mais importante, Jesus voltará. Jesus, conhecendo seus discípulos, e ele chamou pessoas problemáticas, porque também se Jesus procurasse na terra alguém que não tivesse problema, creio que não encontraria, como nos nossos dias de hoje. De repente eu posso ser boa em uma área e ruim em outra área, eu posso não falhar em uma área, mas falhar na outra área. Então nós somos seres humanos imperfeitos. E se fôssemos perfeitos, desejaríamos ser deuses. E é por isso que Deus nos fez um tanto menor que Ele e um tanto menor que os anjos. E o Senhor, então, já vinha nessa trajetória com Pedro e todos os demais discípulos. O Senhor escolheu a Pedro, um homem que tinha um temperamento forte, um homem de caráter bem distinto, de personalidade. Vamos entender uma coisa, personalidade, ou você tem ou você não tem. Ou você é uma planta, igual lá nos Big Brothers. Eu não assisto, mas já vi há muitos anos atrás, né? Nos realities aí da TV. Quem fica lá sem fazer nada é chamado de planta, né? Ou a pessoa é uma planta, ou ela tem a personalidade. Ela vai expressar a sua personalidade. Não existe nada errado nisso. Quando você se expressa sem ofender e prejudicar o seu irmão. Quando conseguimos nos expressar respeitando uns aos outros, isso é uma virtude, é um ato de sabedoria da nossa parte. Mas vamos entrar nessa questão aqui do Pedrinho. Eu brinco geralmente com as pessoas porque eu falo assim, ó, tem um lado Pedro e um lado João Batista. E ambos ficam ali guardadinhos, mas de vez em quando a gente tira a espada, feito Pedro, né? Mas, queridos, eu já orei a Deus, para Deus mudar o meu jeito de ser, é a minha característica, é o jeito que eu sou, faz parte de mim. E o Senhor, Ele nos criou assim mesmo. Deus criou pessoas com temperamentos diferentes. É tanto que se você analisar na Bíblia Sagrada, você perceberá que Deus tem um tipo de reação diferente com o homem. Jesus tem outro tipo de reação e o Espírito Santo um outro tipo de reação. Deus, quando nós lemos, porque Deus vai estar falando muito dele no Velho Testamento. Pastora, mas Deus não está no Novo? É claro que está, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, são uma só pessoa. Só que em determinados momentos, a Bíblia vai falar deles distintamente. Vai falar deles sendo ali na primeira pessoa, no singular, Ele, né? O Senhor, Ele, o nosso Deus, Ele, o nosso Jesus Cristo, Ele, o Espírito Santo, nosso Consolador. Então, a Bíblia vai fazer essa separação de sujeito quando ele se refere aos procedimentos, às atitudes, às reações do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, se você estudar o Velho Testamento, você não vai encontrar a ação de Jesus Cristo ali diretamente.
nem a do Espírito Santo, porque, aulinha de português, ele é um sujeito indireto. Ele existe, mas nem todo mundo compreende, porque lá não está escrito claramente Jesus Cristo e nem está escrito Espírito Santo de Deus. Mas, por exemplo, como em Gênesis, Deus vai falar: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele está dizendo o como no plural, terceira pessoa, né? Nós faremos o homem à nossa imagem e semelhança. E quanto à forma de tratar, o Senhor Deus é um tanto mais rígido, porque o Senhor nosso Deus, por exemplo, quando o povo em Êxodo criou, enquanto Moisés estava no monte falando com ele, com o nosso poderoso Deus, Yahvé, Yeshua, como você quiser falar, Jeová, não importa. Então, são tantos nomes para o Senhor, da maneira como você se expressar a Ele, com carinho, com amor, respeito, creio que Ele te ouvirá. E enquanto Moisés estava lá no monte Sinai falando com o Senhor, o povo criou um bezerro de ouro para adorar, porque queriam deuses. Pensaram que Moisés estava demorando muito e que Deus estava dando atenção só para Moisés. Mas nós temos que compreender, amados, que quando você tem um líder acima de você, Deus vai falar primeiro com quem? Com você ou com seu líder? Com o seu líder, para que o seu líder passe para você o que Deus falou. Essa era e continua sendo a função dos profetas, dos sacerdotes. Então, tem coisa que cabe ao profeta, que cabe ao sacerdote, que cabe ao pastor e que não cabe às ovelhas. Os filhos de Arão, sumo sacerdote, foram oferecer sacrifício quando Deus não pediu sacrifício e ainda ofereceram fogo estranho, porque poderiam estar em pecado. O que Deus fez? Eles eram da linhagem sacerdotal? Sim. Mas era o tempo deles? Não. Deus fez o quê? Matou os dois. Então, Deus é sim, sim, não, não. Deus não tem essa questão de botar pano quente na ferida de ninguém. Então, o Senhor é assim. Ele é amor e Ele é fogo consumidor. E por várias vezes Deus agiu dessa maneira. Deus quis matar Moisés, porque Moisés não circuncidou seu filho. Deus falou com Moisés: olha, pega esse seu povo, não é mais o meu povo, é seu povo, cuida dele, porque eu já não quero mais mexer com eles. Mas Deus também, da mesma forma, está refletido aqui no Novo Testamento, através de Jesus Cristo, do Espírito Santo e da Sagrada Palavra, porque a Palavra de Deus é a Palavra de Deus, que os homens escreveram, inspirados por Deus pelo Espírito Santo, né, queridos? E aqui, então, no Novo Testamento, nós encontramos Jesus Cristo. Ai, ai, a saga dos caminhões é uma benção. Aqui nós já encontramos Jesus Cristo no seu ministério, exercendo seu ministério. Ele veio, chamou primeiro os seus discípulos, começou a operar os seus sinais, suas maravilhas, os milagres. E quando chegamos já aqui nesta parte do capítulo 26, Jesus sabe que está chegando o fim da sua trajetória nesta terra como homem. Porque como Deus, Ele atua até hoje e atuará para sempre. Amém, amadinhos? Então, Jesus falou para ele: olha, Pedro, eu te conheço. Eu sei que você é um homem valente, que você está sempre pronto para tirar, desembainhar a sua espada, está sempre pronto para me defender, para comprar as brigas. Mas na hora que o bicho pegar, na hora que eles vierem até mim, você vai me negar. E Pedro falou: de maneira nenhuma, Senhor.
E por diversas vezes Jesus advertiu Pedro. E nem por isso Pedro deixou de andar com Jesus, de obedecer a Jesus. E também Jesus não deixou de amar a Pedro, como Jesus sempre o amou desde o princípio. Mais um caminhão. Glórias a Jesus. Olha que bênção. Dá até tristeza de gravar. Deus ainda vai preparar um cantinho para eu poder gravar meus vídeos em silêncio. Ai, aleluia. Então, amados, o Senhor Jesus conhecia quem era Pedro, conhecia quem era cada um dos seus discípulos. Mateus, que coletava impostos, conhecia Tiago, João, todos eles. E conhecia as características de todos eles e os aceitava com suas boas características e com seus defeitos. E digamos de passagem que Jesus vivia cercado pela multidão, e multidão de pessoas doentes, enfermas, pecaminosas, porque aqueles que se consideravam mais santos, mais separados, mais poderosos, já se sentindo salvos, não se misturavam com essa multidão que tinham ali pessoas rejeitadas, consideradas imundas e rejeitadas pela sociedade. Mas voltando para Pedro, Jesus falou: olha, eu vou ressuscitar e voltarei para vocês. Mas Jesus não vai voltar para viver, reencarnar, não, tá, amados? Não existe reencarnação. Você tem um espírito. Quando nós formos transformados em corpo de glória, o nosso espírito será também transformado. O nosso corpo será transformado em um corpo incorruptível, sem pecado, que não se vende aos prazeres carnais. Então, Pedro falou: de jeito nenhum, Jesus, eu estou com o Senhor para que der e vier, jamais te negarei. E Jesus falou: olha, quando for a vigília da noite, todos vocês me negarão. Mas como Pedro fez questão de dizer: eu não te negarei, foi o único que se pronunciou, ninguém mais se pronunciou, todo mundo ficou na miudinha. Todo mundo ficou caladinho, porque sabia que o mestre tinha muitas coisas que só ele sabia. Assim como ele pregava em parábolas para poucas pessoas entenderem, eles entendiam ali também que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, ele sabia do que estava falando, né? Como ele sabe até hoje. Aí o Senhor falou para ele. No versículo 34, na parte B, Jesus disse: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Vamos falar desse galo. Você acha que esse galo que Jesus está falando que vai cantar de noite é o galo cocoricó, que tem pena, que veio da galinha? Não é, amados. Naquele tempo, naquelas cidades, não era permitido que se criasse aves, porque as aves, como as galinhas, elas fazem muita titica, então sujavam muito os ambientes. Então, eles não gostavam de aves, não era costume deles criar galinhas, galos naqueles locais. Está muito calor, amados, tem que beber água toda hora. Quando o Senhor está falando aqui, antes que o galo cante, ele está falando aqui de uma metáfora. Naquele tempo, as vigílias eram consideradas assim. O dia poderia ser considerado 24 horas, como nós também consideramos, o dia todo 24 horas,
ou podemos dividir o dia em dia e noite, contendo cada um deles 12 horas. Mais um caminhãozinho. E a vigília da noite começava ao anoitecer, geralmente em torno das 6 horas da noite, né, amados? Então começava a primeira vigília, às 6, segunda 9, terceira meia-noite, a quarta vigília 3 da manhã, a sexta vigília 6 da manhã. E assim vai, nona vigília, sexta, já perdi o número, vai contando até meio-dia, até voltar lá para 6 horas da tarde. E é assim que em Israel eles contam a partir do anoitecer um dia. Não contamos como nós contamos quando amanhece, né? Parece que a gente assim não conta o tempo que a gente está dormindo. Não, tá errado, né? Então eles começam a contar desde o pôr do sol até o nascer do sol. Mas o fato é que durante esse período em que o Senhor Jesus que falou que Pedro e todos os discípulos o negariam, Jesus foi julgado 6 vezes. Jesus foi julgado 3 vezes, primeiro pelos judeus, primeiro por Anás, Caifás e no Sinédrio. E depois, pela segunda vez, mais 3 vezes sendo julgado, passou por Pilatos, Herodes e novamente por Pilatos. E na troca da vigília dos soldados, lembra que Judas beijou o rosto de Jesus quando os soldados entraram? E ele tinha dito, aquele que eu beijar o rosto é o que eu estou te dizendo, é quem é Jesus. Então na troca da vigília, Jesus falou, olha, você me negará antes que o galo cante, antes da troca da vigília. Porque o que era o galo naquele tempo? O que a palavra galo cantar significava naquele tempo? A palavra galo, deixa eu achar ela aqui, era o soar da trombeta, um soar de uma trombeta, de uma buzina, de um som de trombetas chamado galicium, que traduzido colocou-se galo na nossa linguagem. Ou também alectorofonia. Essas duas palavras são as mesmas coisas e significam a mesma coisa. Quando o galo cantar, o galo. Então, galo aqui é o som de um instrumento, galícios ou alectorofonia. Fonia vem de som, tá vendo? Então não era um galo que você come com macarrão, não é o galo que é o namorado da galinha. Era o som de um instrumento que avisava aos soldados que estava chegando a hora de trocar a vigília. Venceu o turno de um e outro grupo agora tomariam serviço a partir daquele momento em diante. Então, a partir de agora você sabe que não era o galo que ia cantar cocoricó 3 vezes. É porque 3 vezes em 3 trocas de vigílias, no som de 3 tocas não, amados, no som de 3 toques de buzinas. Amém, amados? Então a palavra galo foi traduzida para nós como galo, mas para eles não é galo, não é som do galo que a gente escuta cantando na madrugada de manhãzinha. É o galício ou o alectorofonia, a buzina que determinava a troca de turno dos soldados. E, de fato, é claro, Jesus nunca mente, nunca falha. Quando você
seguir lendo a partir do versículo 69 e 73, você vai ver que de fato Pedro negou, porque haviam ali umas mulheres no pátio e falaram assim, esse ali, apontou para ele, esse ali também andou com eles. Por quê? Eles tinham uma maneira de andar diferente, uma maneira de vestir diferente, uma maneira de conversar diferente. Eles eram diferenciados. Já viu esses pastores na televisão que copia os seus líderes, copia até a voz, dá até uma agonia naquilo? Parece que a pessoa não tem uma personalidade, copia o outro. Copia a voz, copia as maneiras, copia tudo. Então, os discípulos não é que copiavam Jesus, mas tinham suas semelhanças nas formas de vestir, calçados, expressões, né? A forma de falar, de pregar, eram todas semelhantes a Jesus, porque eles andaram com Jesus. Mas o Senhor Jesus não abandonou a Pedro, o perdoou, porque Jesus o amava. E eu quero perguntar para você: você já negou Jesus alguma vez? Negar Jesus não é necessariamente falar como Pedro aqui falou. Ah, você andou com ele, você é um deles. Não sei o que dizes. Pedro falou, não sei o que dizes, eu não sou como um deles. Quantas vezes nós negamos Jesus? Negamos Jesus diversas vezes. Negamos Jesus quando negamos o perdão, negamos Jesus quando ferimos os nossos irmãos, negamos Jesus quando achamos que Jesus morreu só para a nossa igreja, seja ela qual for. Eu tenho um pensamento que ninguém é obrigado a concordar comigo, né? A minha opinião, por isso que fala minha. Se fosse a do outro, é a dele. A dele é dele, a minha é minha. Eu tenho a minha opinião de que o Senhor não está restrito para salvar os crentes, porque eu sou uma pastora, porque não fui eu quem criei Jesus, o trouxe ao mundo, o coloquei naquela cruz e o ressuscitei. Foi eu? Foi você? Não fomos. Então nós não somos dono da salvação de ninguém, a salvação ela é individual. E nós negamos Jesus a nós mesmos, negamos Jesus para as pessoas, negamos Jesus quando nos calamos mediante alguma situação em que podem estar zombando do nome de Cristo. Há momentos em que a gente se cala porque você vê que tamanha é a tolice que não compensa você entrar numa discussão. Mas se chegar a hora de recebermos aquela marca que todo mundo conhece, uns têm medo, outros não, a marca da besta, aí vai chegar o verdadeiro momento em que Cristo verá muita gente o negando. Tem muita gente negando Jesus dentro das igrejas. Domingo eu ministrei o louvor. Eu não sou, queridos, não sei cantar direito, mas nós tínhamos uma situação em que eu precisei tapar aquela brecha. E a Bíblia diz, tudo que lhe vier à mão para fazer, façais. Então eu faço de coração, mesmo que eu não seja tão boa naquilo que me pedirem para fazer. Eu vou tentar fazer o meu melhor, mas eu reconheço que tem pessoas que, minha filha, por exemplo, canta muito bem, mas eu não canto. Eu canto atrasadinho, uma nota, mas eu não vou deixar de fazer por isso. E nós temos percebido uma tristeza tão grande, estar em cima do altar, quando você olha para a igreja,
As pessoas estão como estátuas dentro da igreja, parecendo um bando de zumbi. Raramente você escuta um glória a Deus numa igreja pentecostal, numa igreja avivada. Raramente você vê as pessoas cantando, entoando os louvores. Meu Deus, dá uma tristeza no coração da gente. Não é que a gente está fazendo para o homem, mas se você estuda a palavra de Deus, é para Deus. Deus é dono da palavra, Ele sabe tudo. Você está se esforçando para ensinar essa palavra a outras pessoas. Você ensaia um louvor para quê? Para que esse louvor quebrante o coração das outras pessoas. É claro que você está fazendo para Cristo, mas você está sendo um instrumento de Deus para agir na vida daquelas pessoas que estão dentro da casa do Senhor. E elas estão mortas. O amor se esfriou. Eu não sei mais até quando e até onde Deus vai permitir que essa situação se arraste. Meu Pai do céu, eu tenho mais de 20 anos de ministério. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sempre fui louca pelo Espírito Santo de Deus. Eu amo louvar, eu amo aprender a palavra de Deus. E tem pessoas que vêm para a igreja, parece que vêm obrigadas, amarradas. Parece que estão vindo com um sacrifício para serem torturadas. É tempo de acordar, gente. É tempo de adorar ao Senhor. Porque pode chegar o tempo em que as igrejas terão que ser fechadas. E congregar é necessário. Congregar fortalece a nossa alma, nosso espírito. Então fica aqui um alerta para você que frequenta a igreja. Você está frequentando, mas não está cultuando. E outra coisa, o culto não termina, o culto não tem fim. A ministração acaba, mas o culto não. O culto é eterno. Então, venham para a igreja de coração aberto para adorar o Senhor, independente de quem está no altar cantando, pregando. Venha fazer para o Senhor, porque quem precisa é você, sou eu, não é Deus. Que possamos acordar enquanto é tempo. Coríntios vai dizer, eu já disse isso em outros vídeos, que por causa de muitas coisas anteriores que está lá em 1 Coríntios 11, há entre vós muitos que dormem, muitos que estão mortos espiritualmente. Dormir na Bíblia, quando fala que o homem está dormindo, não no caso de Jesus que dormiu no barco, né, queridos? Quando fala do ser humano, ele está dizendo que essa pessoa está morta espiritualmente. Então, eu quero pedir ao nosso Papai do Céu que Ele tenha misericórdia de nós, que nós possamos dar o nosso melhor para Ele, render glórias e louvores a Ele, e que mesmo que em algum momento possamos ter negado a Jesus, negamos a Jesus quando alguém nos pede um prato de comida, um copo de água, uma roupa. Negamos Jesus em diversas situações. Negamos ao Senhor Jesus quando alguém precisa de uma oração e você diz, eu não posso, eu estou ocupada. Nós negamos Jesus muitas vezes. Diversas vezes negamos ao Senhor. Quando não visitamos os enfermos, não visitamos aqueles que estão dentro dos cárceres, quando não fazemos o bem ao nosso irmão, quando não cumprimos os mandamentos do Senhor, nós negamos ao Senhor. Mas que seja feita em nossa vida, assim como foi feita na vida de Pedro, que Jesus, que conhece os nossos defeitos e as nossas debilidades, sabe até onde podemos ir,
que Ele nos perdoe por todas as vezes que nós o negamos e que Ele continue nos amando, porque o seu amor é eterno e Ele morreu para todas as pessoas da terra, para todos aqueles que o aceitarem como o único e suficiente Salvador das suas vidas, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. E falando das três pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa não menos importante, porque os três têm a mesma importância, o Espírito Santo de Deus. Ele veio após Jesus voltar para o céu, o nosso Deus, enviou o Espírito Santo Consolador. E a Bíblia fala que ele tem intenso ciúmes de nós. Olha quanto ele nos ama. Então medite nessa palavra. Nós temos aí vários vídeos no meu canal, Pastora Ellen Cristina de Paula. Temos a campanha de salmos, você pode... Eu ouço a minha mesma campanha, ponho para eu poder dormir, adormeço e o Espírito de Deus vai trabalhando no meu espírito. Porque enquanto nós descansamos, o Senhor cuida dos nossos. Amém, amados? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e de mim também. Um beijo da Pastora Ellen.